Bom, a gente sabe que cada vez mais, né, as empresas demandam os serviços de consultoria. Se você está chegando agora, eu atuo nessa área como consultora há 21 anos. Inicialmente, nos primeiros 14 anos da minha carreira, eu trabalhei como gestora de RH. Eu fui para a consultoria como opção, foi uma escolha, né, dessa mudança de carreira, mas continuando na psicologia, e tenho trabalhado principalmente com desenvolvimento humano e organizacional e saúde mental no trabalho. Então, veja, esse tema é um tema importante, por quê? Porque nós vamos falar, então, de uma necessidade que acontece, né, atualmente nesse contexto, sempre foi demandado, né, o trabalho de consultoria, mas principalmente nos últimos anos, as empresas cada vez mais vão precisando aprimorar os seus trabalhadores, os seus funcionários, tem também as demandas ligadas à saúde mental no trabalho, que são demandas que já existiam antes, mas eram mais discretas, né, nas organizações. Mas quando vem a pandemia, essas demandas em saúde mental no trabalho, elas são potencializadas. Não que a pandemia, eu gosto sempre de frisar isso, não foi a pandemia quem foi a causadora do problema de saúde mental nas organizações, né? Saúde mental e trabalho. Não. Os indicadores nos últimos 8 anos já apresentavam indicadores extremamente delicados, que exigiam uma atenção, mas como era um tema tabu, que ainda é para muitas organizações, havia uma certa displicência em relação a esse tema nas organizações. Quando eu retomo o estudo desse tema em 2016, no mestrado, e a minha dissertação do mestrado teve como tema, né, saúde mental e trabalho, que eu defendi em 2018, antes da pandemia, e o tema, né, eu fundamentei a minha dissertação na psicodinâmica do trabalho. Falar em saúde mental no trabalho era tabu, né? Eu sempre conto que eu fui visitar uma empresa uma semana antes aqui em Curitiba, uma grande empresa, e apresentar o meu projeto em saúde mental no trabalho, e eu lembro que a profissional perguntou para mim se podia falar em saúde mental e trabalho, no contexto do trabalho, né? Se esse termo saúde mental era adequado se utilizar no contexto do trabalho. E hoje, cada vez mais, nós vemos as organizações sensibilizadas, né, em relação a esse tema, porque viram o quanto que isso impactou no clima, nos resultados, né, e precisavam fazer alguma coisa diante do que estava ali se apresentando, né. Então, nós somos muito demandadas também para esse tema, para trabalhar com esse tema nas organizações, e treinamento e desenvolvimento, que é um outro tema que eu já trabalho há muitos anos, há mais de 30 anos, há muitos anos, né, já existe essa demanda. Então, falar de consultoria nas organizações, de nós psicólogos trabalhando com consultoria nas organizações, é algo que é extremamente oportuno, e para quem está chegando agora, para quem se formou, para quem já tem um tempo de formada, né, eu tenho visto assim, as alunas, né, as minhas alunas, mentorandas, elas muitas estão em clínica e estão querendo ir para a consultoria como uma atividade paralela, ou muitas estão na organização e estão querendo finalizar a sua trajetória dentro do mundo corporativo e querendo ir para a consultoria exclusivamente, né, que foi, como eu disse para vocês, o que eu fiz, e muitas profissionais fizeram e fazem também. Então, eu penso que é bem importante a gente falar desse tema. E eu escolhi esse tema porque o que eu tenho observado também, que eu acho que daí a importância também de abordar quais são essas 3 características, que muitas vezes eu vejo a colega psicóloga, né, como mentorando, como minha aluna, como colega mesmo, né, enquanto profissão, com receio de iniciar na consultoria.
achando que, como ela tem uma experiência na área clínica ou na área escolar, e mesmo algumas que estão na área organizacional, não se vendo com condições de trabalhar na consultoria. Veja, é uma mudança de papel, sim, mas o teu conhecimento, a tua formação, você precisa reconhecer e contar com isso para você poder iniciar. Claro que é um outro papel, claro que outras competências serão demandadas, claro que se você tiver um método de trabalho na consultoria, isso vai facilitar muito para você, mas eu quero trazer aqui para você algumas características que eu observo que são importantes, que se você tiver consciência, né, e buscar desenvolvê-las, buscar aprimorá-las, você vai ver que isso vai te ajudar muito nessa trajetória como consultor organizacional. Sem contar, né, em termos de, que é um dado real, em termos de remuneração. Né? Assim, quando você vai para a consultoria nas organizações, o seu valor hora, ele é muito superior ao valor hora de uma psicóloga clínica. Né? Foi domingo, estava com uma amiga, que ela, inclusive ela se formou comigo, nós saímos para almoçar juntas, ela também mora aqui em Curitiba, e ela estava me dizendo que psicólogas, ela faz um trabalho numa ONG, e que as psicólogas que fazem trabalho voluntário recebem das empresas, né, que elas prestam serviço online, R$ 30 a hora, né, R$ 30 pela sessão. E na consultoria, você tem condições de receber por hora, no trabalho de treinamento, de desenvolvimento, no mínimo aí por baixo, R$ 150, R$ 200 a hora, 500, 600, 800. Claro que depende da tua trajetória, da tua experiência, mas existe uma outra valorização, né? Eu estou dizendo isso em relação à grande maioria. Tem profissionais de clínica que ganham em torno disso? Sim, tem, que já tem uma trajetória maior também, enfim, já é uma autoridade muitas vezes no tema, mas isso é algo que eu verifico que está muito presente. Então, a consultoria, ela acaba sendo uma opção também para a psicóloga clínica de ter um ganho maior, de ganhar mais. Eu tenho alunos que falam isso, falam assim, olha, eu quero ganhar mais, então eu não quero abandonar a clínica, porque eu gosto da clínica, mas eu quero ter a consultoria como uma opção também, né, e levar em paralelo, e isso é totalmente possível. Então,